Mas então, irmão Renato, destaque para nós. Hoje só leu acho que um parágrafo, né, da mensagem. Eu li 2 parágrafos, só que eu li um parágrafo de baixo, depois eu voltei num parágrafo acima, e não citei, né, o segundo não citei o parágrafo. O destaque que eu tenho é que o senhor falou que mesmo sem tudo que tem hoje, o diabo ainda conseguiu conquistar os anjos, né? Conseguiu conquistar vários anjos, mesmo sem toda essa tecnologia que tem hoje. Então hoje ainda é muito mais fácil para ele conquistar. Só isso? O culto foi quase 2 horas. Eu senti 40 minutos. Eu lembro do senhor falar que não é para os homens entrar no berçário também. Ah, sim. O senhor lembra, né? Vamos um destaque das irmãs. Vocês podem fazer anotações e entregar para alguém ler. Se vocês têm anotações aí. Quem tem anotações? Pega lá, irmão Marcos. Deixa eu ler a anotação da irmã. Deixa eu ver se eu entendo a anotação dela, né? Tem mais irmãs aí que fez. A irmã Noemi. O senhor busca para mim, deixa eu ler. Solta o microfone para mim. Irmã Ana Paula. Ela estuda aqui, irmã? Estuda aqui? Olha o tanto que ela lutou. Foi desenhar. Isso aqui é a Joaninha, né? Que desenhou. Mas a irmã Ana Paula destacou aqui, ó. Todo verdadeiro anjo de Deus, isso é da mensagem, obedeça à voz do anjo, né? Irmão Brana. Pastor Joaquim. Todo verdadeiro anjo de Deus não adora, né? Não acha bom, não gosta de ser adorado. Estou traduzindo aqui para o português. Pastor Joaquim, todo verdadeiro anjo de Deus não está atrás, né? Atrás de ser adorado. E aí lembrando que existe anjos celestes e anjos terrestres. Todo verdadeiro anjo não está atrás de ser adorado. Deus não é contencioso. Ele não contende. Como é que é essa palavra? Contende? Ele não é contencioso, ele não contende. Ele não... Contende. Ele não é Deus de contenda, né? Hoje de manhã nós meditamos. Deus não é contencioso e ele não contenda. Ele não contenda. Aí Jeremias disse, Deus não discute nem tampouco seus filhos, né? Não discute. Não podemos ser crentes. Não podemos ser crentes assim, encostado um no outro, escorado no outro, é isso? E se ele cair, você cai também. Então nós não podemos ser crente encostado no outro, escorado no outro, né? Porque se ele cair, você cai também. Deus abençoe a irmã Ana Paula. E esse aqui é da irmã Noemi. Redenção. Pastor Edmilson, escritura Atos capítulo 2, a partir do versículo 28. O diabo é conquistador. Ele conquistou a 1/3 dos anjos. Cuidado. Ele é conquistador. Lembrando que nós lemos Isaías 14. A insatisfação leva a desejar o pecado. E é verdade, não é, irmãos? É um perigo nós sermos insatisfeitos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser satisfeitos. Ser satisfeito com tudo que Deus tem te dado, com tudo que você tem. Agradecer mais. Seja satisfeita, né? Satisfeita com o pouquinho que Deus tem te dado.
até pode usar desse argumento: eu não mereço, o que eu tenho é a graça. Então a insatisfação, segura isso, a insatisfação leva o homem a desejar o pecado. Devemos ter o discernimento do Espírito em nós mesmos. Devemos ter discernimento do Espírito em nós mesmos. Muitas das vezes nós somos fadados, e até fácil, né, de discernir o Espírito do outro, que está no outro. O Espírito dele e o Espírito que está ungindo ele. Mas é melhor você discernir quais são os espíritos que estão te rodeando, te assediando, está te ungindo, né? Temos que estar atrás da verdade. A verdade é que liberta. Amém. Devemos estar atrás da verdade. É a verdade que liberta. Mais irmãs que anotaram hoje de manhã? Mais irmãs? Só as duas que anotaram? Fizeram anotações? Glórias a Deus. E os irmãos aqui, que tem mais do culto de manhã? Moisés, dá um destaque do culto de manhã. Ixi, ó, furou. Não veio no culto de manhã, não tem destaque. O Elias, dá um destaque para nós ali. Irmão Pedro, dá um destaque para nós ali do culto de manhã. Desce lá, pega, fala lá na frente para ser gravado. O microfone está lá, ó. Essa aqui é de quem? Irmã Ruth. O maior discernimento de espírito que devemos ter é o discernimento de nosso próprio espírito. Quem tem a responsabilidade de te libertar é a palavra, é a verdade, não é o pastor. O pastor não liberta ninguém, não. Essa é uma grande verdade. Ela colocou aqui, ó, não é o pastor. Não é o pastor. O pastor pode até orar por você. Mas sabe uma coisa? O pastor pode orar por você, para você ser liberta de certos espíritos. Mas se você quiser, se você desejar, porque você vai orar por uma pessoa, para Deus libertá-la de um espírito, até pôr a mão na cabeça dela, expulsar ele, né, aquele espírito. Ele pode até sai, mas fica bem ali na porta. Ela não quer ficar sem ele, sem aquele espírito, ela não quer ficar. Mas se você clamar: Senhor, me liberta, eu não quero esse capeta na minha vida, não quero essa tormenta, essa tribulação. E tem espírito de todo jeito, e você tem que discernir esse espírito que deixa você desequilibrado, desequilibrada. Você sabia que o pecado faz a pessoa ficar nervoso? O pecado faz a pessoa ficar com medo. Não estou generalizando. Coisas erradas na nossa vida faz nós ficar nervoso, faz nós ficar com medo. Aquela mulher lá, que o irmão Brana conta, que tinha medo de ir para a mesa de cirurgia e contar o que ela havia feito de errado, dormindo, né? Então ela vivia com trauma, vivia com medo. E quase que ela conta, né? Mas ela contou. Não precisou nem de contar, o Espírito Santo revelou para ela, né, através do irmão Brana, qual que era o problema. Por isso que ela estava nervosa daquele jeito, doente. Isso aqui é de quem? Irmã Sara. Domingo de ceia, domingo de manhã, né? Atos capítulo 2, 28. Vamos fazer da nossa casa um céu? Pastor Joaquim falou isso aí hoje, não falou? Falou? Faça da sua casa um céu. Vamos fazer da nossa casa um céu? O diabo é conquistador. A insatisfação faz o homem cometer pecado, mas faz a mulher também. É o homem generalizando, né? Se você quer ser próspero, aceita a correção de Deus. Quer ser próspero? Aceita a correção de Deus, não rejeita ela, não fica nervoso com ela, não.
Esse aqui é da irmã Ivone. Irmã Ivone, Isaías 14. Qual é o caminho que você tem trilhado? Deus não te ama. Como é que é? O maior discernimento que você tem que ter é em seu mesmo espírito. A nossa atração sobre a montanha. Qual é a nossa atração sobre a montanha? Temos que ser o monte. Temos que ter o monte de Sião que não se abala. Aleluia. Temos que ter, irmã Ivone, o monte de Sião. Temos que ser? Você traduziu, hein? Temos que ser como o monte de Sião que não se abala. É isso que a irmã queria escrever, né? Glória a Jesus. Temos que ser como o monte de Sião que não se abala. A mensagem Meu Novo Ministério, parágrafo 73, foi o parágrafo que eu li. Deus tem um propósito para usar. Permaneça firme. Deus tem um propósito para te usar. Permaneça firme. E ficar firme significa sabedoria, né? Ficar firme nesta grande sabedoria. Irmã Ivone, Deus abençoe. É bom as irmãs fazerem assim, anotar e a gente ler, né? E assim nós vamos estar cumprindo aquilo que Paulo diz: a mulher não conversar dentro da igreja. Mas com isso você tem que fazer as anotações aí para mim poder ler para você, tá? Glória a Jesus. Não quer dizer que você não possa dar o seu testemunho, não quer dizer que você também. Porque tudo tem um centro da coisa. Tudo tem um centro da coisa. Não permito, porém, que a mulher ensine, não é vergonhoso que a mulher fale na igreja, mas tudo tem um centro da coisa. Glória a Jesus. Vamos ver alguma coisa aqui no nosso estudo, no estudo que nós estamos fazendo. O irmão Marcos vai fazer um círculo no meio desse quadro aí, por favor. Nós estamos seguindo aí um estudo da Bíblia Sagrada. Gênesis 49. Gênesis 49. Eu queria saber aonde nós paramos, irmão. O senhor lembra? Aonde nós paramos? Com o estudo da Bíblia que nós fizemos no domingo de ceia passado. Jacó, o pai dos 12. Então o irmão vai fazer uma bola no meio aí, bem no meio do quadro, e o senhor vai começar em cima da bola, assim, ó, riscando. O senhor faz um risquinho e coloca o nome do primeiro filho de Jacó. Quem lembra o nome do primeiro filho de Jacó, levanta a mão para você falar para nós aí. Fala bem alto aí. O primeiro o filho? Foi quem? Irmão, a senhora acudiu em tempo. Ele gritou Simeão, né? Irmão Sebastião gritou Simeão, mas ela acudiu, né, irmã Nilda? Ele acudiu em tempo, né? Qual é o nome dele? Do filho de Jacó, o primeiro filho? Então escreve aí para mim, o primeiro nome em cima, senhor. Dá um risquinho assim, escreve. Porque são 12, o senhor vai circular isso aí. Aí o senhor tem que saber escrever aí. Escreveu? Rubens, primeiro filho de Jacó. Rubens. Deixa eu ver como é que ele escreveu. Ajunta aí a tela, deixa eu ver. Ajunta aí.
Rubens, primeiro filho de Jacó, Rubens. Aí escreve aí, bem embaixo de Rubens, escreve Gênesis 49, do versículo 3, o versículo 4. Gênesis 49, versículo 3 e o versículo 4. E vocês sabem que Rubens pecou contra o seu pai. Ele pecou contra o próprio pai dele. Rubens pecou contra o seu próprio pai. Pode escrever aí embaixo da sequência aí, vê se consegue. Rubens pecou contra o seu próprio pai. Depois na história você vai ver aonde foi que ele pecou contra o seu pai. Ele pecou, né? Pecou contra o seu próprio pai, Rubens. Anotaram? Escreveram? Quem está anotando aí? Bem devagar. O tempo nosso só vai estar em torno disso aí mesmo. Agora, qual foi o segundo filho de Jacó? Agora, qual foi o segundo filho? Toda a igreja participa. Aí entra, irmão Sebastião. Simeão foi o segundo filho. Segundo filho. Segundo filho de... Vocês arrumaram o destaque? Então, vai lá naquele microfone lá e fala sobre o destaque que o senhor tem. Vocês ficam dormindo de botina. Chamei vocês para ir lá para frente falar. Vocês ficam dormindo de botina. Vocês nem botina têm, né? Dormindo de sapato. Glória a Jesus. Então o irmão escreveu aqui, Simeão, o segundo filho. Aí vocês colocam aí, Gênesis 49, versículos 5 e 7. Gênesis 49, versículos 5 e 7. Sim, pode fazer o seu destaque. Vários destaques que eu gravei ali, as irmãs citou, né? Então fica difícil para quem vem mais por último. Mas tem aqui, eu destaquei bem esse versículo 28 de Atos. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Me chamou a atenção muito esse versículo, e eu fico pensando, é muita coisa para nós, e nós ficamos pensando que nós não temos, às vezes a gente fica pensando que a gente não tem nenhum valor. Vem esses pensamentos na gente, a gente não vale nada, não tem com que mostrar se alguma coisa. Mas por outro lado, se a gente for olhar no espelho da palavra, que é a Bíblia Sagrada, se a gente colocar os versículos e contactar com eles, a gente vê que o homem, a mulher em si, às vezes não tem muito valor. O profeta diz que o valor do homem é 80 centavos. O nosso valor é 80 centavos. E o profeta diz que às vezes o homem vai lá na loja e compra um chapéu de $300 e coloca na cabeça. E aquele chapéu passa a valer muito mais do que o próprio homem, que só vale 80 centavos. Mas esse versículo aqui, ele me chamou muita atenção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Quem é a vida? Quem é a vida, irmãos? Estou perguntando, quem é a vida? É o Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse versículo aqui, ele mexe. Se a gente for falar, que fala a noite toda, né? Depois eu marquei aqui, eu tirei a mensagem aqui, desmarquei o outro versículo que eu queria ler. Se eu achar aqui rapidamente, eu vou ler. Se não, fica para outra. Achei. Versículo 6 do capítulo 14 do profeta Isaías, eu estou repetindo o que o senhor leu, como destaque. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com a ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Quem está regendo as nações hoje com ira? As nações estão sendo regidas com ira. Haja visto que quando a gente vê lá aquele presidente dos Estados Unidos, aquele lá da Coreia do Norte, eles pegam fogo quando falam um do outro. Aquilo é esse espírito de ira. As nações estão sendo regidas com ira. É ira mesmo. E se deixar, eles matam mesmo. Eles soltam foguete lá, soltam bomba lá em cima do camarada e matam um outro. Porque essas nações estão sendo regidas com ira. Mas uma coisa nós devemos dar graças a Deus. Há um povo que não está aí nesse meio. Há um povo separado. E este povo está regido com o espírito de amor, de união. Esse é o Espírito Santo. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Salva de palmas para Jesus, né? Glórias a Deus. Agora, aguenta aí um pouquinho aí. O senhor escreveu aí o segundo filho? Qual que é o nome do segundo filho? E o terceiro filho? Aguenta aí. E o terceiro filho? Quem foi o terceiro filho? O senhor anotou aí, irmão, Gênesis 49, versículo 5? 5 e 7. 5 ao 7. Mas o terceiro filho foi Levi. Então, o terceiro filho, escreve aí. O terceiro filho, Levi. Gênesis 49. Também está no versículo 5 e 6. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Simeão e Levi, eles também pecou com violência. Rubens pecou contra o seu pai, ele contaminou a cama do seu pai. O Simeão e o Levi juntos pecaram com pecado de violência. Pecado de violência. Então, meu irmão, faça o favor. Boa noite. Graças a Deus, ouvimos nessa escola hoje a liberdade do Espírito Santo, usando o pastor Edmilson, pregando a palavra. Mas no início eu vou citar o destaque da abertura. O irmão Elias leu o Salmo capítulo 3, do versículo 1, 6 versículos. Isso para despertar curiosidade nossa na casa de Deus. Nós vemos o pastor leu em Atos capítulo 2, versículo 28, parece que foi 9, 10 versículos, mas foi tanta coisa que foi falado aqui, interessante, é algo espiritual, experiência para cada um de nós. Quando ele falou de um determinado pastor que tinha aquela igreja, denominação, tem o seu exorcismo de expulsar o demônio, né?
Quando alguém falou assim, pastor, mas você expulsa esse demônio todos os dias, e todo dia ele manifesta, por que você não expulsa ele embora de vez? Ele disse, não, eu não quero que ele vá de vez embora, porque aquilo fazia a mídia dele, da igreja, ajudava ele naquele trabalho. Nós cremos de uma forma escriturista, de uma forma diferente. Quando nós temos a autoridade para expulsá-lo, o demônio, é para ele sair de nosso meio, não ele ficar brincando com a cara dos cristãos na igreja. Outra coisa que o pastor, na sua pregação, ele frisou, muitos, ele quer continuar crendo na fé do outro, encostando. Chamou a irmã Elia, fez aqui ó, um exemplo, né? Eu digo para os irmãos assim, cada um de nós que usa o púlpito, devemos ter a nossa experiência. Eu não posso pregar na experiência do irmão Marco. Na palavra, eu não posso pregar na experiência do pastor Edmilson. Eu tenho que pregar na minha experiência com Deus. Não posso pregar na experiência do irmão Dimar e do irmão Elias. O Espírito Santo que usa ele, usa o pastor, ele há de me usar para me pregar na experiência da sua palavra. Então isso, nós vemos que foi tão bom, maravilhoso, os ensinos, foi para a edificação do nosso espírito. Então em tudo, nós temos que dar graças a Deus. Quando ele diz que o diabo, ele é, como é que você falou a palavra? Que o inimigo, ele é explorador, ele conquista. Mas por que o inimigo está preocupado em conquistar o povo que está na mensagem? Porque aquele que não tem a mensagem, não alcançou a revelação, ele não está preocupado. Queira ou não queira, está andando com ele. E o povo da mensagem, ele tem um esclarecimento do Espírito Santo para não se confundir com as aparências, mas receber de Deus o Espírito, que esse nos dá vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve de palmas para Jesus, né? Glórias a Deus. Vamos ver o quarto filho. Quem foi o quarto filho de Jacó? Quem lembra? O quarto filho de Jacó. Ô moçada, vamos lá, vamos acordar. Cadê, irmão? Cadê o jovem? O jovem quase senta lá na rua, no último banco, né? Senta quase lá no último banco. O jovem, o rapaz, a moça. Como é que essa moça vai casar, hein? Eu acho interessante, irmãos. É assim, ó. É uma timidez na casa do Senhor, uma timidez diante das pessoas na igreja, uma timidez. Tem a experiência lá no Guarantã, uma menina tímida, tão tímida, tem até vergonha de olhar para mim, assim, ó, ele vai pegar na minha mão, levar uma timidez, chega na casa dela, corre para dentro do quarto, esconde uma timidez. Rapaz, eu soube agora que ela envolveu. Para namorar não tem timidez. Não tem timidez. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Atrevido, querer estar na frente, né, sem ser convidado. Mas se te convida, gente, te chama, te insiste, você deveria aceitar o convite, deixar essa timidez de lado, porque se você é tímido para com as coisas de Deus, você depois vai ser saído para com as coisas do mundo. Lá fora não tem timidez. Precisa de se libertar disto, nem que treme, mas esteja na frente, esteja juntos, e deixa os bancos de trás aí para os visitantes. É o seu pastor que tem que falar isso.
Mas quem foi o quarto filho de Jacó? Judá. Olha, Gênesis capítulo 49, do versículo 8 ao 12. Escreva aí, irmão. Gênesis 49, do versículo 8 ao versículo 12. Judá. Qual foi o pecado que Judá cometeu? Não aparece aqui na Bíblia, em Gênesis 49. O que aparece aqui é que o significado da palavra Judá quer dizer louvor, adoração. E de Judá, então nós temos a tribo de Judá que descendem o Salvador. Foi da tribo de Judá que veio o Salvador. E é bom entender que foi da tribo de Judá que veio os reis. Os reis. Escuta só. Da tribo de Judá veio os reis. Veio os reis. Por isso que na Bíblia, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E como leão, ele é rei. Como leão, ele é rei. Então foi da tribo de Judá que vieram os reis. É bom vocês saberem disso. Da tribo de Judá, o quarto filho de Jacó, vieram os reis. Vieram os reis. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E como leão, ele é o rei dos reis, né? Senhor dos senhores. Amém? Então, vamos, esses 4 filhos aí, os primeiros 4 filhos aí, quem foi a mãe deles? Com quem Jacó tiveram esses 4 filhos? Com Leia. Quem foi Leia? Leia foi aquela mulher que o pai entregou para Jacó, enganando-o. Porque, na verdade, ele queria casar com a Raquel. E ela era a mais velha. Aí o que aconteceu? O Labão deu uma labuada no Jacó. Deu uma labuada. Quando ele acordou no outro dia assim, que ele viu que era a Leia, tinha trabalhado 7 anos pela Raquel. Que ele acordou no outro dia que ele viu que era a Leia. Rapaz, esse homem ficou bravo demais. Ele foi atrás, ele falou, não, você não entendeu, aqui a mais nova não faz pinguela na mais velha, não. Aqui a lei, as mais velhas casa primeiro, as filhas mais velhas casa primeiro. E você, agora, se quiser casar com a Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Que diferença é hoje, hein? Os homens valorizavam tantas mulheres, trabalhou para o sogro, irmão, foi 7 anos por causa da Raquel, ganhou a Leia. Ele ficou bravo demais. Falou, pois é. Só que ele não devolveu não, ele era macho, ele era homem, não devolveu não. Mas em contraproposta, ele teve que trabalhar mais 7 anos para o sogro, para poder ter a Raquel, né? Ter a Raquel. E aí, irmãos, casaram, mas só que, presta atenção, Leia deu para Jacó 3 filhos, Rubens, Simeão, Levi. Esses 3 filhos que Leia deu para Jacó, ela, desde o primeiro até o terceiro, ela ficava pensando que através desses 3 filhos ela conquistava o amor do marido, conquistava a simpatia do marido, porque a simpatia, o amor de Jacó não era por Leia, era por Raquel. E a Leia, nessas alturas, ela estava gerando os filhos com a intenção de atrair a atenção, de Jacó para ela.
Quem sabe por causa do primeiro filho, quem sabe por segundo, terceiro, mas não conseguiu. Ele sempre tinha sua afinidade maior com Raquel. Aí quando veio o quarto filho, e nessas alturas Deus fechou a madre, o ventre, né, de Raquel. E quando veio o quarto filho, ela falou assim, que Jacó, em outras palavras, me permita, que se dane, que se lasque, agora eu vou voltar a minha atenção para o meu Deus. Me perdoe, me desculpe pela expressão popular. Ela não quis mais dar louvor ao seu marido. Ela passou a dar o seu louvor a Deus. Eu vou colocar o nome do meu filho agora de Judá, porque isso significa louvado seja Deus. Ela entregou o seu quarto filho a Deus. Gênesis capítulo 49, do versículo 8 ao 12, né? Mas qual foi o quinto filho de Jacó? O quinto filho. Vamos ver qual foi o quinto filho de Jacó? Lembra aí? Quem foi o quinto filho de Jacó? Zebulon. Gênesis 49, versículo 13. Gênesis 49, versículo 13. Agora, Gênesis 49, versículo 14 e 15. É o sexto filho de Jacó. Quem foi o sexto filho de Jacó? Isacar. Gênesis 49, versículo 14 e 15. Está anotando aí, irmão? Conseguindo? Esse é o sexto filho, né? Isacar. Sexto filho. Essa tribo de Isacar tinha uma unção para discernir os tempos. Essa tribo tinha uma unção para discernir os tempos. A tribo de Isacar. Me parece que aqui na tribo de Zebulon não fala nada, né? Gênesis 49, 13. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Agora o 14 diz, Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Esse foi o sexto filho, Isacar. Eles carregavam uma unção, a tribo de Isacar carregava uma unção para discernir os tempos. Mas o sétimo filho, nós encontramos em Gênesis 49, do 16 ao 18. Quem foi? Dan. Isso aqui é tremendo, ó. Dan peca contra Deus. Dan peca contra Deus. Por isso ele não se encontra, né, lá no Apocalipse. Ele não está lá. Ele não fica nos limites que Deus determinou. Dan não ficou nos limites que Deus determinou. Isso aqui tem mensagens, irmãos, para nós que não é brincadeira. Não ficou nos limites que Deus estabeleceu. Gênesis 49, do 16. Está aí, ó. Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Jacó está abençoando seus filhos
E na hora que ele está abençoando, ele profetiza. Ele profetiza em cima de cada um dos filhos dele. E isso foi uma determinação para os filhos. Saiu dos lábios de Jacó as determinações sobre os seus filhos, o que eles deveriam ser, o que eles seriam. Agora, qual foi o outro filho? O oitavo filho, não é? Gade. Gênesis 49, 19. Gade. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Então, no versículo 20, nós temos o nono filho de Jacó, Aser. Versículo 20, Gênesis 49, versículo 20, está o nono filho de Jacó, Aser. E para Aser houve uma profecia: o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Qual foi o 10º filho? Naftali. Naftali, Gênesis 49, versículo 21. Naftali, Gênesis 49, versículo 21. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Quando você seguir a história, você vai ver cada uma dessas profecias se cumprindo na vida de cada um deles. Agora, José. José foi o 11º filho de Jacó. E o primeiro filho de Raquel. Esses outros, porque Leia só teve 5 filhos. 4 homens e uma mulher. E nós tivemos os 4 primeiros filhos de Leia, e os demais vieram das suas funcionárias, vamos dizer assim, das empregadas de Leia e das empregadas, das servas de Raquel. Esses outros filhos vieram dessas 2 servas de Leia e servas de Raquel. Mas o 11º filho de Jacó veio José. No versículo 22 de Gênesis 49, nós encontramos aqui, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. E foi isso mesmo que aconteceu, né? E o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Foi Deus, né? Deus que sustentou esse José. Inclusive, ele é chamado de o moço da prosperidade. A palavra José quer dizer prosperidade. José, o significado da palavra, inclusive é bom salientar isso, né? Que os nomes têm seus significados. Agora, o senhor colocou aí, José, Gênesis 49, 26, né? 21. Gênesis 49, 20. Nós tivemos o que? Foi Aser. E interessante que a profecia que veio sobre Aser é que ele superaria guerrilhas. Está aqui no versículo 20, né? De Aser, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Ele superaria. Ele seria um que não seria barrado, ele venceria todas as guerrilhas. E Gênesis 49.
49. Mas o versículo 25 e o 26, a respeito de José, ainda diz assim, ó: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre, as bênçãos de teu pai. Foi Jacó abençoando José. As bênçãos de teu pai, filho da mulher querida, Raquel. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de teus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Agora, qual foi o 12º filho de Raquel? Qual foi? Benjamim, o mais novinho, né? Benjamim. Então está em Gênesis 49, versículo 27. E Benjamim, filho de quem que foi Benjamim? Raquel. Então Raquel deu 2 filhos para Jacó, José e Benjamim. Infelizmente, ela morreu no parto de Benjamim, né? Benjamim está aqui, ó, versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamento a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado aos seus pais. Amém. Então nós tivemos aí as 12 tribos de Israel, e o nome de cada um deles, e em síntese, nós vemos aí a determinação do assim diz Deus através de Jacó, numa palavra de Deus, né? Foi determinado sobre cada um deles. Então vamos aqui. Quem tem os primeiros filhos? Quem tiveram os primeiros filhos? Quem tiveram? Vamos falar forte? Quem tiveram os primeiros filhos? Sim. Deus viu que Leia era desprezada pelo seu marido. Vou repetir. Jacó tinha a sua atenção maior por Raquel. Aí abriu a sua madre, Jacó. Quer dizer, Deus abriu a madre de Leia simplesmente para consolar ela, porque ela estava praticamente sem atenção do marido, né? Então ela passou a ter sua atenção pelos seus filhos, embora o objetivo dela era conquistar seu marido através dos filhos. Ele tinha a sua atenção maior por Raquel. Aí Deus abriu a sua madre, Jacó, o qual era Israel, o nome dele foi mudado para Israel, amava mais a Raquel, e aí ela ficou estéril. Raquel ficou estéril por um tempo, e aí Leia gerou Rubens, Simeão, depois Levi, e enquanto ela estava gerando os filhos, ela tinha expectativa: agora meu marido vai me amar, agora meu marido vai me amar, através desse filho, através do segundo, Simeão, que significa ouvido de Deus. Deus ouviu minha oração, me deu Simeão. E depois veio o terceiro filho, Levi, que significa unido. Agora Levi vai unir ele, o meu marido, vai se unir a mim. Cada filho que ela
ela tinha também uma expectativa. A expectativa era frustrada, né? Era o marido. Mas quando ela engravidou pela 4ª vez, o que ela disse? Nesta vez, ela diz: eu vou louvar ao meu Deus, vou louvar o meu Senhor, e pôs a sua atenção em Deus, e colocou o nome de Judá, que quer dizer, o que quer dizer Judá, que nós aprendemos? O que quer dizer Judá? Louvor. Então tirou o marido de sua expectativa, aí ela para de ter filhos, passa toda a sua atenção para Deus. Só lá na frente que Deus vai agraciá-la com mais filho. Mas nessa hora ela parou aí. Entra em cena as concubinas, né? E a graça de Deus alcança a Raquel e ela tem 2 filhos. Agora, vamos ler Gênesis 30 para nós encerrar? Gênesis 30, versículo 21. Gênesis 30. Quem tem a sua Bíblia, volta lá. Nós estamos aqui estudando a Bíblia nesse culto de ceia, né? Glória a Jesus. Estudando a Bíblia juntos sobre esse assunto que eu acredito que é muito importante para o nosso conhecimento, né? Quem não conhecia essa história, levanta a mão, do jeito que nós estamos fazendo. Quem não conhecia, seja sincero, levanta a mão, deixa eu ver. Aí, então acredito que está sendo de suma importância, né? Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Vamos ver aqui. Gênesis 30. Estão aí com a Bíblia? Já abriu aí? Está tudo ok? Temos 10 minutinhos para nós ler, ó. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. É um problema a inveja, né? E disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. Dá-me filho, senão morro. Como se a coisa dependesse inteiramente de Jacó. Será que a coisa depende inteiramente do homem, do marido, para filhos? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Aí ela apelou. Ela pegou a serva dela. Eis aqui a serva Bila. Ela disse: eis aqui a minha serva Bila. Entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Você viu aí? Não é assim que Deus traz filhos legítimos. Por isso que entra aquela palavra: Deus não tem neto, Deus tem filho. Aquela colocação que o irmão Brana fala assim: não é por esse caminho que as pessoas se convertem. Enquanto o pregador chama no altar, aí vai um lá e põe a mão nele: ô irmão, aceita Jesus. Olha, sua mãe morreu orando por você. Aceita Jesus. Levanta a sua mão. Aí o pastor fala assim: ô diácono, ajuda o outro aí, vai lá, pega na mão dele, levanta a mão dele aí. Isso aí é forçando o nascimento, é usando outros meios. Não é assim que Deus traz filhos. Na hora certa, o filho nasce, Deus envia os seus filhos. E muitos têm vindo assim, né? Muitos têm vindo assim, mas não permanece.
não permanece. Não são filhos legítimos, não nasce de forma legítima. Mas, aqui na história nós temos que Raquel se desesperou, e o versículo 4 diz: assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Dan foi filho de Bila. Filho de Bila, filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naftali. Naftali, filho também de Bila. Versículo 9. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, serva de Leia. Tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó. Naquele tempo, irmão, uma mulher que não ganhava bebê, não gerava, era um opróbrio, era uma vergonha. E elas arrumavam todos os meios, igual Sara arrumou com Abraão, né? Colocou Agar, sua serva, para trazer o Ismael, filho, porque Sara não dava filho, não gerava filho, e elas arrumavam um jeitinho para poder sair daquele opróbrio, daquela vergonha. Até hoje tem, né, pessoas que adotam filhos e não sei se ainda funciona, filho de proveta. Tem isso ainda? Tem? Tem, será? Então, versículo 9. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba. E chamou seu nome de Gad, filho de Zilpa, serva de Leia. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então as duas servas até aqui tiveram 2 filhos. Então disse Leia: para a minha ventura, porque as filhas me deram por bem-aventurada. E chamou seu nome Asser. E foi Ruben, nos dias da cega. Ruben, filho de Jacó com Leia. É bom lembrar. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou madrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das madrágoras do teu filho, Ruben, né? E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Elas tinham as rusguinhas delas. É normal, né? Então é normal ter as rusguinhas, mesmo que era generalizado o homem ter mais de uma mulher, né? E ela lhe diz: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomaras também as madrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas madrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Leia, né? E ouviu Deus a Leia, porque ele sempre estava com Raquel, certamente ele morava na casa da Raquel, certamente eram as cabaninhas, né, perto assim. Estou fazendo meu quarto, tá? Você tem o direito de fazer o seu, eu faço o meu. A casa da Raquel ali, a casa da Leia, e a Zilpa, e qual que era a outra serva? Bila, né? Uma servindo a Zilpa servindo a Leia, e Bila servindo a Leia, e a Zilpa servindo a Raquel, né? E agora a Leia fez um negócio, como é que é? Isso, mas que coisa boa, vocês estão bem, né? Estão seguindo aí, é assim que eu quero. Aonde eu parei, gente? Qual é o versículo?
Eu estou apavorado com o horário. 17. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Era 4, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí parou por um tempo, veio os filhos com Bila, veio os filhos com Zilpa, aí depois veio com Raquel. E agora vem o quinto filho de Leia. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. Então Leia foi 7 filhos. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Nesse tempo estava morando lá com o sogro. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Ele gostou do genro, hein? Cuidando das suas filhas e dando neto para ele desse tanto. E cuidando do patrimônio, né? Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Só trabalhando sogro. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado, salpicado. E aí vai a história aí, né? Entra por outro, a história de Jacó e Labão, e a prosperidade. E depois nós vamos lá na frente ver Raquel dando o último filho para Jacó, que foi Benjamim, e morrendo, né? Mas os irmãos viram aí, a história foi boa, não foi? É como que a gente estivesse seguindo uma trilha de um filme, né? Vamos ter um momentozinho de reflexão. Se houver um som aí, pode soltar. Enquanto os irmãos vão beber água, e depois os irmãos venham para dentro. E nós vamos assistir o batismo do casal, viu? Glória a Jesus.